Boa noite, meus irmãos. Quem estiver online aí, por favor, deixa comentários aí se está chegando bem o som. Por favor, avisa aí. E se a imagem também está boa. Está ótimo, né, Vanessa? Tudo bem, Vanessa. Vamos esperar mais alguns minutinhos. O nosso irmão Cadu, ele já publicou nos grupos que já estamos online. Vamos esperar mais alguns minutinhos para a gente estar dando início, reiniciando os nossos trabalhos, né? Tá joia? Já temos algumas pessoas online. Quem estiver participando, dá um oi aí para a gente ir identificando. Cadu, você está online aí? Tá, a Vanessa está dizendo que está ótimo. A Shirley Leite. Você está em Patos de Minas, Shirley? Shirley, né? Que a Vanessa é daqui de Porto Velho. Eu estive na sua presença, na sua linda presença, tem pouco tempo, né, Vanessa? A Marta está online, né, Marta? É você, Marta? Marta, como é que tá Patos de Minas? Tá chovendo demais? Porque aqui só chove todo dia. E muito. Essa época agora chove bastante. Tudo bem, né, Marta? Tá chovendo bem aí também, né? Hoje de manhã eu falei aí com algumas pessoas. Não tá faltando chuva aí, né, Marta? Cadu, já pode dar início aqui, Cadu? Fala aí. Que bom, né, Marta? Tem muitos lugares do Brasil, no Nordeste principalmente, o norte de Minas, que falta muita chuva. Boa noite, Eliane. Pode sim, né, Cadu? Então tudo bem. Meus irmãos, a gente vai dar início ou reiniciar os nossos trabalhos, porque a nossa existência é uma eterna refazenda, né? E hoje eu pedi permissão o Cadu para a gente estar tratando de um tema que não estava naqueles temas que foram solicitados para a gente. Mas devido ao momento, está se aproximando o Natal, o final do ano, a gente pediu permissão para estar falando um pouco da inutilidade das guerras e das mazelas humanas. Então a gente, mais uma vez, quer expressar a nossa gratidão à Casa de Caridade Irmão José Ribeiro, que que nos dá a honra de estar usando a sua página do Facebook para a gente estar interagindo com todos vocês. Vocês que estão nos vendo em tempo real e os nossos irmãos, né, que sempre veem esses trabalhos depois no Facebook e através do YouTube. O Cadu faz a formatação e fica disponível no YouTube também. Então, a gente sempre começa os nossos trabalhos dizendo que tanto a Casa de Caridade Irmão José Ribeiro, como nós, né, que estamos dirigindo essas palavras, a gente diz nós porque a gente nunca está sozinho, né, gente? A gente sozinho, sem o plano espiritual, a gente faria muito pouco. Então, a gente sempre
tem a companhia, né, a agradável companhia dos benfeitores. E a gente trata, né, a gente cuida das coisas espirituais de uma forma universal. Nós não defendemos nenhum cunho religioso, nenhum trunco religioso. Nós temos o Mestre Jesus como nosso principal mestre, e sobre a sua batuta, sobre a régia dele, toda a espiritualidade amiga que nos assiste. Eu quero agradecer muito ao meu querido Guardião Pimenta, Maria Rita de Aruana, Meimei e Alta de Souza. E mais a espiritualidade que nos acompanha, às vezes até sem identificar quem são. Não importa muito também. Agradecer a Pai Tomé, ao Espírito José Ribeiro, aos guardiões, né, o Sr. João Caveira, aos guardiões desta casa, assim como toda a espiritualidade que vem para nos ajudar, nos intuir, nos assistir, nos orientar, e muito embora às vezes a gente não segue bem a orientação da espiritualidade. Está um pouco baixo o áudio, e agora, ficou bom? Vocês vão me dizendo aí, porque hoje eu estou com fone de ouvido, porque está tendo alguns barulhos em volta, e o fone de ouvido, ele abstrai um pouco de um grande repórter. Deu uma caidinha aí, mas já voltou. Esse vídeo é uma despedida de um grande repórter, que é o Luiz Fernando Silva Pinto. Ele ficou durante 44 anos como correspondente, em especial da Rede Globo. E no ano passado ele se despediu, ele encerrou as suas atividades como repórter. Deve agora, né, escrever alguns livros. Ele cobriu várias guerras de vários países, em vários lugares do planeta. E muito embora eu não veja televisão, mas eu sempre acompanhei os seus trabalhos pelo seu blog e pelos artigos escritos que ele escreve. Boa noite, Elias. Para alguns jornais, não só brasileiro, mas alguns jornais europeus, tipo Le Monde, o The Guardian. E assim, ele parece ser uma pessoa muito boa, muito clara naquilo que ele fala, naquilo que ele escreve. Ele parece ter uma imparcialidade muito grande e ele coloca muito bem as palavras. Então eu vou disponibilizar esse vídeo para o WhatsApp do Cadu, depois ele pode estar compartilhando com vocês. E na ocasião que ele fez essa despedida para o Jornal das 10 do Heraldo, né, que o Heraldo Pereira, e ele faz uma despedida muito bonita, muito comovente. Ele conta como foi a sua trajetória em poucos minutos, e ele agradece muito, né, por ele ter conhecido a sua esposa, que ele está junto há 35 anos. Ele conheceu a sua esposa na cobertura da morte da Indira Gandhi, que era então a primeira-ministra da Índia, que foi uma repercussão muito grande. Mas antes dele deferir essas palavras carinhosas para sua atual mulher e mãe dos seus filhos, ele disse 3 coisas muito importantes, em poucas palavras. Ele disse da inutilidade das guerras. Ele disse o porquê, né? É um questionamento que ele viu com frequência. Os mais carentes, seus últimos a serem assistidos. Então, por que os nossos irmãos carentes, eles não são prioridades pela sociedade organizada, pelos órgãos, né, públicos em todas as esferas, federais, estaduais e municipais, e também por isso que ele chama de cristianismo. Porque se nós fôssemos uma nação que seguisse o Mestre Jesus, não teria tanta mazela como tem em toda parte do Brasil. Eu estou vendo uma carinha aqui parecendo a da Vera. É você, Vera? Então, assim, o porquê que essa nação se identifica como cristã na sua quase totalidade, 95% da nossa população,
é cristã, se identifica como cristã, não importa qual a vertente, mas se fôssemos realmente uma nação que seguisse o Mestre Jesus, não estaria do jeito que está aí. Então a gente veio fazer alguns trabalhos aqui em Porto Velho, eu já morei aqui, estou dilatando a minha presença aqui, e a gente ontem mesmo a gente foi ajudar uma equipe que distribui janta para os moradores de rua, e cada dia que passa a gente percebe que os nossos irmãos moradores de rua só aumentam. É você, né, Vera? Tô com saudade de você, hein, Vera? Então, assim, esse ano, eu já falei isso aqui em outras lives, eu já passei por 5 cidades de 5 estados diferentes. E a gente só vê aumentar as mazelas humanas. Então, por quê? Né, a gente vai estar falando um pouco disso hoje. Ele vem falar também que ele teve o prazer de ver essa geração nova, essa geração aí de 30 anos para cá, que essa geração já nasce pronta, com a intelectualidade muito avançada, com conhecimento tecnológico muito grande, e boa parte deles já numa condição moral muito grande. Então, não é raro a gente ver filhos estar chamando a atenção dos pais, como acontece comigo. Os meus filhos, direto eles estão me chamando a atenção para alguma coisa. E isso é muito bom porque é através disso que a gente vai fazer as nossas melhoras. Então, assim, é um vídeo curto de uns 5 minutos, onde ele faz uma abordagem, né, do que ele fez durante 44 anos como repórter, e ele toca nos pontos fundamentais. Uma delas, a inutilidade da guerra. O que a guerra traz de produtivo, de benefício? Nada. É simplesmente uma nação querendo dominar a outra. Pura e simplesmente por causa do capital. Por causa do egoísmo, né, de querer dominar. Então a nossa nação, que se diz cristãs, a maioria das pessoas, ao meu ver, eu não me identifico como cristão, não estou muito preocupado, algumas pessoas tecem alguns comentários pejorativos, mas não me preocupa muito. Eu sou um seguidor do Cristo, mas esse cristianismo que está aí não me interessa. Então, assim, você vê pessoas com a Bíblia debaixo do braço falando que quer a volta do armamento, que quer pena de morte, que deseja a morte de seu irmão. A gente transita muito no meio umbandista, do candomblé. Não é raro a gente fazer um trabalho e está lá uma coisa feita de uma pessoa que se diz cristã querendo prejudicar as outras pessoas. Então isso é normal na Casa de Caridade Irmão Zé Ribeiro, isso é todo o atendimento vai ter isso. Então você vê pessoas orando para ela e pedindo a Deus para arrebentar com as outras pessoas. Olha, não foi isso que o Mestre Jesus trouxe. Pelo menos aonde eu já estudei e que a espiritualidade nos fala. Então é difícil às vezes a gente fazer oração, fazer um firmamento positivo para uma pessoa que nos fez mal, ou que pensa mal, ou que tenta fazer mal da gente, mas a gente sabe que é através do amor e não do ódio que a gente vai conseguir nossa elevação. Então, assim, eu estou muito triste, né, porque eu passei por 5 estados esse ano, estados ricos, né, como o estado do Mato Grosso, e ter tanta pobreza daquele jeito. O nosso querido estado de Rondônia não mereceria ter tantas mazelas humanas. E as pessoas estão se degladiando por coisas muito sem importância. E às vezes as coisas importantes estão passando de lado. Que foi o que o Luiz Fernando Silva Pinto falou, olha, eu vi com frequência os mais carentes seriam os últimos a serem assistidos. Então a guerra nada mais é do que essa demonstração de força, domínio. E nós aqui alimentamos isso. Por exemplo, de uns 3, 4 anos para cá, aumentou-se o número de fábrica de armas e está fechando editora de livros. Então aonde essa nação vai parar? Né? Como? Aí muita gente
No nosso meio espírita e umbandista e espiritualista, tem muitas pessoas com medo do umbral. Gente, nós já estamos no umbral. Aonde você vai? Tá certo? É pessoas vibrando no negativo. É mazela para tudo quanto é lado, é favela. Então as grandes cidades, como Uberlândia, que está perto de Patos, ela já tem um cinturão de favela. Então, de todos os lados que você chega de Uberlândia, você vai fazer favela. Pessoas vivendo em condições subhumanas. Mas por quê? Porque nós estamos vibrando no negativo, nós temos essa guerrinha, né? De achar que nós merecemos tudo e que os outros não merecem nada. Está dando muito pique, Vera, mas aí já é a questão da internet, tá? Porque está chovendo em todo o Brasil. A minha aqui só deu pique uma vez. Né? Dá uma sintonizada na tua aí, tá? Talvez seja daí. Boa noite, Onildo. Porque está chovendo no Brasil quase inteiro. Que bom que está chovendo, né? E aqui estava chovendo até pouca hora. Então, assim, a guerra principal mesmo, ela não acontece lá fora. Ela acontece aqui na nossa mente e no nosso coração. Porque se eu penso mal de um amigo, eu estou estabelecendo uma guerra. Se eu tenho sentimentos ruins para com as pessoas, eu estou provocando uma guerra entre eu e aquele outro ser, aquele outro espírito. Não importa se ele está na carne ou fora da carne. Mas o que importa é que nós estamos estabelecendo essa guerrinha. E a principal guerra, né, é com a gente mesmo. Porque nós é que estamos sempre em conflito com a gente mesmo, com as nossas culpas, com os nossos medos, com os nossos desejos. Hoje mesmo nós fizemos um atendimento de uma menina, que ela deve ter uns 20 anos, ela só pensa no que ela vai fazer o ano que vem. Mas para ela chegar o ano que vem, ela tem que viver hoje, amanhã, depois de amanhã, até chegar o dia primeiro. E nós somos assim. São essas guerras internas, com sentimentos de culpa. Boa noite, Vanessa. Então, nós falamos muito do budismo em outras aulas. Ou seja, o que eu vou ser o ano que vem, ou depois do ano que vem, vai depender muito de como está o meu mental. Boa noite, Edna. E como está os meus sentimentos. Vocês lembram que nós falamos sobre o karma? O que é o karma? O que eu estou vivendo hoje é o reflexo do que eu fiz no passado, nessa e em outras existências. E eu vou ter consequências boas diante das minhas atitudes de agora, dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Porque isso vai gerar uma situação que gera uma condição e que vai gerar uma consequência. Então, para nós, universalistas, que estudam o budismo, não existe culpa, existe responsabilidade. Não existe castigo, pena, penalização. Existe consequência. Então, se eu acho bom, se eu vibro nessas nações que vivem invadindo outras nações, matando mulheres, crianças, porque numa guerra, quem mais morre são os frágeis. É quem não pode correr. Tá certo? Então, assim, se eu vibro que um preso que está cumprindo pena, ele tem que ser ainda mais massacrado, mais esmagado. Se não bastasse o nosso sistema prisional ser desumano, é porque eu estou vibrando no negativo, eu estou provocando uma guerra. Se eu prefiro comprar uma arma do que comprar livros, é porque eu estou dando prioridade para a guerra do que para a iluminação. Uma nação se faz com homens e livros, não é com homens e armas. E eu tenho visto muito patriota por aí, né, com bandeira dizendo que é patriota. Há alguém diga que é uma outra coisa que rima com patriota. Patriota é o cidadão que cuida da sua família, que cumpre suas obrigações, que tenta se iluminar. O Sr. Zé Ribeiro, por exemplo, ele foi muito mais patriota do que muita gente que está aí no poder, que só prega desgraça, desunião. O Sr. Zé só falava em amor. Então essa guerra, ela tem que começar comigo, ela tem que acabar comigo. Eu não posso ficar deferindo pensamentos e sentimentos negativos para as pessoas. A gente não combate o ódio com o ódio, a gente combate o ódio com o amor.
Então, nós temos que fazer essas reflexões e pensar o que nós queremos para nós, para nossas famílias, o que nós queremos para a nossa nação. Porque se eu quero, há um tempo atrás aí, tinha uns repórteres, né, perguntando às pessoas o que você quer, que Brasil que você quer para o futuro. E as pessoas, eu quero isso, aquilo outro. Mas o que nós estamos fazendo para que o Brasil daqui 20 anos seja um país bom, seja um país realmente cristão? Não um país de hipócritas, de falácias, né, de falsos patriotas. Isso que está aí não é patriotismo, isso é idiotismo. Tá certo? Então o que nós precisamos é o seguinte: nós somos ou não seguidores do Mestre Jesus? Essa é a grande pergunta. Então eu não sou cristão, não faço questão nenhuma, não me importo, mas eu tento seguir o nosso Mestre Jesus, eu tento seguir os conselhos dos pretos velhos, dos caboclos, do Dr. Bezerra, da Alta de Souza. Então, as filosofias, as doutrinas, vêm nos trazer muitos livros para que a gente possa estudar e entender um pouquinho melhor isso. Porque esses caras que se diz patriota, leu no estourando 3, 4 livros. Porque se eles estivessem lendo o livro, eles entenderiam patriotismo de uma maneira totalmente diferente. Certo? Então, dentro da doutrina dos espíritos, tem muita obra boa. Dentro da nossa querida Umbanda, nós vamos encontrar muita obra boa. Dentro do próprio catolicismo, protestantismo, nós vamos achar obras boas. Mas nós temos que pôr em prática, senão eu acho que fica sem sentido. Então, eu já disse outras vezes também, um grande escritor por nome de Pietro Baldi, certa vez ele escreveu um livro lá nos anos 1920, e num desses livros ele diz que nós não levamos Jesus a sério. E na época isso não colou bem, mas nós não levamos mesmo. Quer dizer, nós estamos vendendo Jesus, trocando Jesus. Tem gente vendendo água aí, falando que é com as bênçãos de Jesus que vai curar tudo. Não precisa nem comprar vacina. Quer dizer, aí já estamos aí com 630 mil mortes de uma epidemia que poderia estar perfeitamente controlada. Mas por causa dessas guerras de informação, as guerras da mídia, né? Os órgãos constituídos desinformam em vez de informar, os negacionistas estão aí, a começar com o chefe do Executivo Nacional. Então, como é? Onde essa nação vai parar? Né, meus irmãos? Então, são reflexões. E com isso, enquanto nós estamos preocupando com essas guerrinhas, os nossos filhos, né? Quando eu digo nossos, são todos os filhos que nascem. Boa parte deles não tem acesso à saúde, não tem acesso a uma boa educação. Nós, né, pobres, que somos 60%, é que bancamos toda a carga tributária dos impostos, né, do erário público, e nem sempre essas pessoas têm acesso a uma faculdade. Então, como é que a gente vai tratar isso? Abrindo a nossa consciência e nosso campo de compreensão. Então, nós precisamos voltar os nossos olhos para os mais necessitados. E nem sempre os necessitados também são os pobres de dinheiro. Eu conheço muita gente aí que é bilionário, milionário, e está vivendo uma vida desgraçada, porque corre só atrás do material. Ele está preocupado em dominar, satisfazer seu ego. E aí, aonde isso vai parar, né? Então, precisaria, ao nosso ver, a espiritualidade tem cobrado para nós. Não existe nada dessas falácias, dessas falsas falácias, que o planeta está passando por uma transição. Isso é tudo balela, porque 1/4 dos espíritos encarnados que estão fazendo as suas passagens não vão ficar aqui no planeta Terra mais. Então nós precisamos acelerar o passo. Boa noite, Cida. Nós precisamos fazer as nossas melhoras. A gente tem falado isso ao longo desse tempo, né, que a Casa de Caridade, irmão Zé Ribeiro, deu espaço para a gente, porque antes a nossa irmã Dila fez um belíssimo trabalho do livro Ação e Reação. Então reveja o que a Dila falou
né, quando foi fazer o livro Ação e Reação. Então, ou seja, ao fazer as nossas passagens, de voltar para o plano espiritual, vai acontecer aquilo que a nossa irmã Dília estudou. É aquilo ali, gente. Então, quando eu fizer a minha passagem, eu vou para onde? Eu vou para onde o meu mental está vibrando. Se estiver vibrando no positivo, tudo bem. Agora, se estiver vibrando no negativo, ferrou. Então, principalmente os pretos velhos, quando a gente vai tomar um passe, vai pedir um aconselhamento, o que eles falam para a gente? Fazer as nossas melhores. Então, assim, às vezes a gente fala até em forma de desabafo, mas é porque a gente está em contato direto com essas mazelas. E um país rico igual o nosso, que tem superávit de exportação de grão. Quer dizer, nós exportamos 95% da nossa soja. E o nosso povo passando fome, alguma coisa não está legal. Porque num país democrático, ele não tem que dar lucro. O lucro dele é o bem-estar do cidadão. Então, boa noite, Liane. Então, nós precisaríamos fazer essas reflexões. Ah, é um país rico? É, mas o nosso IDH está terrível. O que tem de país na nossa frente aí é uma brincadeira. Então, o que adianta, às vezes, uma minoria deter boa parte da riqueza, ter boas escolas, usufruir do bom e do melhor, mas a grande massa não. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, assim, esse vídeo desse repórter, desde o ano passado, que a gente já fez algumas lives, algumas palestras sobre esse vídeo. Primeiro, pelo amor de Deus, chega de guerra, gente. Não dá mais. Nós não ganhamos nada com isso até hoje. Segundo, o que estamos fazendo para melhorar as condições físicas, mentais e espirituais dos nossos irmãos? Então, a Casa de Caridade, irmão Zé Ribeiro, o que acontece? Ela está cuidando da alma. Então, se todos nós cuidarmos do físico e procurar equilibrar o nosso mental e cuidar do espiritual, aí sim a gente vai abrir o nosso campo de compreensão, de consciência, e a gente não vai ser tão egoísta mais, a gente não vai desejar tanto mal para as pessoas mais. Então, nesse Natal, nesse Ano Novo, a gente percebe que a sensibilidade de algumas pessoas aflora. Aí as pessoas querem, né? Fazer caridade, fazer isso, aquilo, outro. Mas no dia 1º de janeiro, no dia 2 de janeiro, esses irmãos que estão recebendo essas doações, eles precisam comer, eles precisam dormir num lugar decente. Seus filhos precisam frequentar boas escolas. Né? Para quê? Para que a nação evolua, não só espiritualmente, mas moralmente. Então a Casa de Caridade Zé Ribeiro se propõe isso, a trabalhar com amor. Com isso a gente não está exigindo perfeição de ninguém, porque todos nós temos as nossas carências. Boa noite, Ragner, Santiago. Então precisamos seguir Jesus. Ele sempre diz para que a gente procurasse o caminho do meio. Hoje, uma irmã nossa ainda fez uma palestra que a gente leu uma parte que está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus fala que quando a gente veste uma criancinha, é a ele que nós estamos vestindo. Então, quando eu faço caridade, o principal beneficiário sou eu, porque eu estou fazendo as minhas melhoras e dando dignidade para aquelas pessoas. Então eu acho que chega, né? Voltando à questão da guerra. Eu me lembro que no ano de 94, 95, a CNBB, né, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, fizeram uma campanha e toda a população ajudou, que era recolher as arminhas de brinquedo que nós pais costumava dar para os filhos. Revolvinho, metralhadorinha, aquelas coisas. Houve-se esse recolhimento, foram trocados os brinquedos, mas quando é fé, entram uns espíritos de porco aí, querendo voltar com armamento.
Agora, em toda a minha vida, eu já tenho 59 anos, eu nunca vi até hoje um homem de bem que quando precisou de uma arma fez uma coisa que presta. Ele fez uma coisa que não presta, que danificou sua vida. E já está havendo uma inversão. A nossa polícia, que deveria nos proteger, que deveria estar bem armado, não está. Então, os donos de morro, os traficantes, eles estão muito mais bem armados do que a nossa própria polícia. E ninguém faz nada. Então, policial ganha mal, sem treinamento. Há policial que ele mora em lugares tão perigosos que ele nem usa a farda lá dentro, não os caras matam ele. Então está havendo várias inversões de valores. E todo mundo só critica, ninguém oferece solução. Então, o que adianta armar o cidadão de bem e ele não quer? Eu não quero arma. Aí se deixar por conta disso, daqui uns dias os caras vão ter míssil aí para brigar com a polícia. Então o caminho não é esse. O caminho que a gente entende é o caminho de que todo cidadão no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, ele tem por direito, de acordo com a Organização das Nações Unidas, ter acesso à escola, saúde, educação e direito a viver. Agora, o que os nossos governantes e nós, enquanto sociedade organizada, estamos propiciando para essa população? Quantos meninos de 5, 6 anos que deveriam estar na escola estão pedindo nos faróis? Então, assim, precisamos fazer alguma coisa. Então, a gente faz algumas coisas, a gente ajuda, né, faz palestra, faz seminários, com o intuito de que essas instituições arrecadem mais coisas, mas é trabalho de formiguinha. Então, se não houver uma consciência geral, esses pseudo-cristãos, esses hipócritas, né, em todas as esferas, em todas as camadas da sociedade, se deixassem de falar que era um cristão e seguissem o Mestre Jesus, talvez as coisas estariam melhor um pouquinho. Então, vamos policiar os nossos pensamentos, nossas vibrações, vamos policiar os nossos sentimentos, vamos olhar mais para os nossos, principalmente as nossas crianças, nossos idosos, que estão largados aí, né? É muito triste ver uma pessoa de 70, 80 anos, um morador de rua. Muito triste. Ou seja, é assim, fica difícil até da gente achar algum adjetivo no vocabulário, no nosso vocabulário, que para classificar isso. É assim, de tão terrível que é. O nosso país é um lixo, todo mundo joga lixo em qualquer lugar, nós não cuidamos das nossas nascentes, né? O ecossistema está todo desequilibrado, e nós queremos viver a nossa maneira, e não uma maneira decente. Então, com isso, meus irmãos, eu não sei que horas que são, tá? Ó, são 19h06, né? Hoje seria uma coisa diferente, que a gente está tratando de um assunto que envolve toda a sociedade, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. A gente sabe que os nossos trabalhos atravessam as fronteiras brasileiras. E em qualquer lugar que a gente conversa, existe essa questão. É uma questão bem recente agora. Isso, muito bem, Hardy. A caridade não é um estilo de vida, ela é a vida, cara. Não tem jeito. Se eu não pratico caridade às 24 horas, igual a gente fala dos médios, o médio é médio 24 horas. Não é só no terreiro de Umbanda, ou só na casa espírita, ou só no hospital de cura. Então isso teria que fazer parte do nosso cotidiano. Eu posso praticar a caridade nas 24 horas do meu dia, fazendo oração, firmeza, ajudando um amigo, levando a boa palavra, né? Então, assim, é bem isso mesmo, tá, Hardy? Esse é o meu pensamento também. Então, o que nós... Ora, o mundo está passando por um momento muito complicado de novo, precisa das nossas orações, para os chefes de nação, mesmo que sejam chefes dementados, como a gente tem por aí. Mas nós temos o Papa querendo ajeitar as coisas, que já fez grandes transformações no catolicismo. Nós temos o Dalai Lama, que está exilado na Alemanha, que também é um grande lutador pela paz.
E assim vai, né, gente? Quantas pessoas estão tentando levar a paz, vibrando no amor? E que a gente possa fazer parte dessa vibração, não da negatividade, né, mas dessa posição. Então eu não vou resolver os problemas do mundo. Eu não tenho essa capacidade. Mas eu tenho sim, e eu acho que é até um dever, de pelo menos, dentro dos meus limites, eu fazer o máximo que eu puder. Então todos que me conhecem já tem um tempo, a gente, às vezes, sempre a gente bate na mesma tecla, que nós deveríamos ser mais humanos, porque nós não somos, nós só somos, né, da espécie Homo sapiens, e Homo sapiens quer dizer homem sábio, coisa que também parece que a gente não o é. Então, assim, às vezes a gente repete muito, mas se nós não fizermos as nossas reformas, a gente não olhar o ser humano como um outro ser humano, se a gente não sair dessa posição de degladiação, né, de pontos de vista, tem gente que fala e ele quer estar certo em tudo. Por isso que a gente fala nos nossos trabalhos, no começo e no final, que nós não estamos aqui querendo trazer nenhum ponto verdadeiro, nenhuma certeza absoluta. Isso aqui são assuntos, como a gente sempre diz, de cunho provocativo, estimulativos, para que cada um de vocês ache o seu ponto de equilíbrio. Ah, mas eu tenho que mudar de religião? Não sei, eu não tenho religião. Mas eu conheço muitas pessoas religiosas que lá dentro da sua religião, ele é um seguidor do Cristo. E ele é diferente de muitos daqueles no qual aquele grupo que ele frequenta. Ele é diferenciado. Eu conheço em todas as vertentes religiosas pessoas boas, pessoas que estão preocupadas, são pessoas anônimas, que não se dizem serem patriotas, não se identifica com isso que ele chama de patriotismo, porque nós temos uma ideia errada de patriotismo, é o cara que vai na guerra e mata muita gente. Patriotismo para nós é a pessoa, um educador, um esclarecedor, um instrutor, uma irmã Dulce, um Frei Damião. Aí sim, né, são verdadeiros patriotas. Frei Damião nem brasileiro era um italiano. E aqui no Brasil desenvolveu, quase ninguém fala nele. Mas aí você ouve falar de torturador, você ouve falar do sniper, né, do sniper americano, do sniper russo, que ceifou várias vidas. Esses são os heróis. Então talvez essa posição da gente enxergar o que seria herói, o que seria um patriota, está um pouquinho distorcida. Ao meu ver, né, o seu Zé Ribeiro, sem querer estar rasgando seda, né, foi para mim um grande herói, um grande patriota. Porque o intuito dele era salvar a vida, não era suprimir vida. Não saía da boca do seu Zé Ribeiro palavras tortas, palavras torpes, palavras para defamar as pessoas. As palavras dele eram sempre de carinho, de conforto, de instrução, de esclarecimento. Assim como os nossos queridos pretos velhos. Os nossos guardiões, os Exus, que às vezes são mal interpretados, porque eles são muito firmes, muito duros. Mas eles trazem a verdade mesmo. Tá? E de uma maneira muito contundente. Os nossos caboclos. Né? Então, assim, seria essa, né, vocês desculpem se às vezes eu usei essa palavra até como forma de desabafo, mas talvez seja isso mesmo que nós estamos precisando. Nós precisamos sair do casulo, falar mais, cobrar mais, estudar mais. Né? Outro dia um cara veio falar para mim que eu não discuto política. Não, eu discuto política, eu não discuto pessoas. Aí eu perguntei para ele o que era um voto distrital, ele não soube. Então, como é que você vai discutir? Ele está a fim de discutir pessoas. E nós temos que discutir projetos, ideias. Né? Então seria mais ou menos isso, né, meus irmãos? Ficou bom assim? Se algum de vocês quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, a gente ainda tem uns minutos. Combinado, meus irmãos? Podem manifestar aí, por favor. Aí, para a semana que vem, a gente vai ver com o Cadu se a gente volta, né, naquela sequência que foi solicitado para nós. Uma delas foi o estudo do livro Paulo Estevam, né, gente? Pelo amor de Deus, pensa num livro bom, gente.
Então talvez a gente poderia estar dando algumas pinceladas sobre esse livro nas próximas aulas, porque ele é um livro muito grande, né? Caboclos de sabedorias e encantamentos, plantam vida, paz e alegria. Então, tá vendo, gente? E assim, os nossos pretos velhos, os Jesus, são ainda tão discriminados. Ah, tá, Cadu, é isso mesmo. Antes de Paulo e Estevão, falar sobre desdobramento inconsciente, que é o que a gente chama de projeção inconsciente e também tem a consciente. Então, talvez para a próxima sexta já fique estabelecido esse tema, né, Cadu? Então, eu peço a vocês que, se puderem, para a gente entender melhor isso, né, o que seria um desdobramento ou projeção, vejam as lives, o material que está no YouTube do Wagner Borges, que vai abrir assim o campo, né, da nossa consciência e da nossa compreensão. Vai dilatar os nossos horizontes de uma forma muito grande, porque aí fica mais fácil da gente estar conversando com isso com vocês na próxima sexta-feira. Combinado, Cadu? Amigos, irmãos, podemos encerrar, Cadu? Fala aí, por favor. Beleza, né? Pode sim. Então, tudo bem, meus irmãos. Mais uma vez, nossos agradecimentos pela participação de vocês, né? A gente vê que tem pessoas que estão com a gente todas as sextas. E mesmo para vocês que não estão online, porque muita gente vê esse material da gente em outro dia, em outro horário, a gente tem percebido também na próxima segunda, né, Cadu? Pois é, mas as lives vai continuar nas sextas, é isso? Falei para nós, Cadu. Voltamos no dia 6 de janeiro, passando a ser nas terças e nas quintas. Então vai mudar o atendimento lá, os dias de atendimento. Combinado, meus irmãos? Então, é isso aí. As lives sim, às sextas-feiras. Então, a sexta-feira, não importa se é feriado, não feriado, nós estaremos aqui. A gente quer agradecer muito, tá, gente? A presença de vocês. Isso nos estimula. A gente quer agradecer, como eu estava dizendo, as pessoas que veem esse material depois. E tem muita gente que entra, deixa comentário. Algumas pessoas entram no meu privado, no meu Facebook, entra no meu WhatsApp. E com isso a gente vai, né, gente? É assim. É trocando ideia, trocando as informações, entendendo melhor a espiritualidade, assim como o nosso irmão falou. Caboclo, gente, os caboclos, as caboclas, eles não vêm para nos prejudicar. Eles vêm para nos ajudar, trazer luz, trazer remédio, quebrar a demanda. E assim, os pretos velhos, os Exus, os boiadeiros, as ciganas, os nossos irmãos alemães que estão fazendo cirurgia aí, né, em todo lugar que a gente conversa, os alemães estão lá presentes. E eu quero mais uma vez, então, agradecer a oportunidade, agradecer a minha querida Maria Rita de Aruana, que tão bem me sustenta, ao Espírito José Ribeiro, Pai Tomé, e ao nosso querido Mestre, querido Jesus, tão mal compreendido, mal entendido, está sendo negociado, e assim, está chegando o seu aniversário. Então vamos firmar positivamente para o Espírito Jesus Cristo. Fico todos vocês na paz, gratidão mais uma vez, paz e bem para todos.